Fala galera, Robson Andrade aqui e hoje eu quero te dar alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a empreender. Cara, isso pode mudar a sua vida de empreendedor. Se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa, você precisa escutar esses conselhos que, cara, como eu sou uma pessoa que eu empreendo há mais de 7 anos, se eu tivesse escutado esses conselhos lá no começo, talvez eu teria abreviado muito os resultados da minha empresa. Então, para você que não me conhece, eu sou o Robson Andrade, sócio da FormPO, e eu estou aqui, eu estou criando esse canal hoje para te dar conselhos de como empreender com estratégia. Então, se a sua ideia é empreender de forma legal, com estratégia e ter uma empresa com crescimento, com equipe, com faturamento, eu te convido a se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e deixar aqui nos comentários. Eu me comprometo, beleza? Deixa aqui nos comentários. Eu me comprometo que a gente vai junto nessa jornada transformar uma eu-presa, que é o que a gente chama aquela empresa na primeira fase, em uma empresa. Antes de começar a te dar os conselhos que eu gostaria de receber, eu quero te contar uma história de um empreendedor que era cliente nosso na FormPO e eu acredito que ele não tenha dado certo a empresa dele justamente porque ele não seguiu alguns conselhos que a gente deu ou que ele de repente não escutou alguns conselhos que, cara, poderiam ter mudado a vida desse empreendedor. Um cliente nosso chegou pra gente falando: Robson, eu quero realizar meu sonho, eu quero abrir minha loja e eu separei aqui 300 mil reais para constituir a minha empresa, o que eu preciso fazer? E aí, legal, a gente deu alguns conselhos para ele. Um deles foi abrir o CNPJ, né? Tirar todos os alvarás, tirar tudo, fazer toda a legalização da empresa. Mas o que acontece muito é que nós brasileiros, a gente está acostumado que abrir uma empresa é abrir um CNPJ. Praticamente foi isso que ele escutou. Todos os outros conselhos que a gente deu, que foi de gerenciamento, que foi de equipe, que foi de capital de giro, tudo isso ele desconsiderou e falou: porra, beleza, vou abrir meu CNPJ então, vou abrir minha empresa, contrato social, capital inicial, pô, perfeito. E aí foi o que a gente fez. A gente abriu a empresa para ele, tiramos todas as obrigações, né, que são burocráticos no Brasil. E aí, cara, o que aconteceu? Ele criou a loja dele, e só que ele acabou gastando muito dinheiro para fazer a reforma da loja, né? Então, ele reformou a loja, ele alugou um super salão, reformou toda a loja, deixou a loja impecável. Mas o que ele não percebeu foi o seguinte: você está abrindo uma empresa, cara, você precisa separar um valor para capital de giro. Você vai precisar, a sua empresa vai precisar girar por uns 6 meses sem ter a entrada de dinheiro ali. Principalmente no começo, dificilmente você vai ter uma entrada de dinheiro que vai suportar uma estrutura tão grande igual a que ele criou. E aí ele gastou o dinheiro inteiro. Cara, chegou nos primeiros 2 meses, ele já não tinha dinheiro para pagar o funcionário. Então, se você pensa em empreender, mesmo que você vá começar pequeno, que é até o que eu indico, começa pequeno, mas se você for começar a empreender, você precisa ter estratégia, tudo precisa ter, nada pode ser no achismo. Empreender não pode ser no achismo. Por que será que algumas empresas crescem tanto, começam pequenas, com 2 pessoas numa garagem e cresce tanto? Porque esse empreendedor não trabalha com achismo, né? Ele trabalha com dados. Então, isso é o principal. Se pudesse te dar uma dica, seria essa. Trabalhe com dados e não com achismo. E encontre alguém para te ajudar nessa jornada. Alguém que já passou por isso. Alguém que pode te dar uma mentoria e te abreviar, talvez em 10 anos, o que você criaria, você faz em 1 ano, você consegue fazer. Então agora eu vou começar a te dar os conselhos. E eu queria te convidar a pegar papel e caneta para anotar todos esses conselhos que eu vou passar aqui, principalmente se você está começando agora a empreender, beleza? O primeiro conselho, cara, e o mais importante é: aprenda a vender. Ah, Robson, mas eu sou advogado, eu estou abrindo um escritório de advocacia, eu sou contador, eu sou engenheiro, para que eu preciso aprender a vender? Eu não sou vendedor. Aí que está o principal erro dos empreendedores brasileiros. A gente não quer aprender a vender. A gente tem um certo preconceito com o vendedor. Ah, eu vou ser vendedor? Para isso, eu estou abrindo a minha empresa para não ser vendedor. Mas você precisa aprender a vender. Você precisa aprender as técnicas de vendas. E se você quer aprender a vender, você pode, além de fazer um curso, ler livros sobre vendas, segue aqui o meu canal,
que eu vou gravar vídeos também sobre vendas e eu vou te ensinar algumas técnicas que você pode aprimorar suas vendas, independente de qual seja o seu ramo e independente do seu segmento, você vai precisar aprender a vender. Segunda dica, não se iluda com o começo da sua empresa. Cara, isso acontece muito nas empresas, que a pessoa abre a empresa e ela se ilude com o início. Ah, nossa, acabei de abrir a minha empresa, acabei de abrir a minha loja de roupa e eu estou vendendo muito. Cara, no começo, muitos amigos seus, familiares, eles vão comprar até para te ajudar. Mas isso vai passar. Esse primeiro boom da empresa vai passar e ela vai dar uma estagnada. Então não se iluda com o começo da empresa. Se você puder aproveitar esse início, aproveitar esse primeiro boom para 2 pontos. Separar uma verba, então pega essa grana, junta essa grana, você vai precisar dela ali na frente. E segundo ponto, use essas pessoas para dê a maior atenção para essas pessoas, mesmo que seja seu pai, sua mãe, seus familiares, dê a maior atenção, porque se você conseguir dar uma atenção para essa pessoa, ser diferente e principalmente surpreender essas pessoas, elas vão te indicar para outras pessoas. E é aí que começa um grande império. A indicação, ela é o principal fator de vendas numa empresa. Você vai precisar ter indicação. E para você ter indicação, o seu cliente ele vai precisar ser seu fã. Então pense nisso. Como você pode surpreender o seu cliente para ele se tornar o seu fã. E, cara, surpreender não é muito difícil. Você pode usar a tecnologia, você pode usar controles. Todo mundo que entrou na sua loja, tenha um relatório com os dados dessa pessoa. A data do aniversário, algumas datas comemorativas, tenha um relatóriozinho básico dos dados dessa pessoa. E aí, quando chegar no aniversário dessa pessoa, surpreenda essa pessoa. Lembre do aniversário. Dê os parabéns para ela. Isso já vai ser um diferencial. Mas o principal aqui é a gente pensar que uma marca ela precisa ser diferente, ela precisa ter um diferencial. Então, qual é o diferencial da sua marca? Pense nisso. Antes de você começar, pense em qual vai ser o diferencial da sua marca. Como eu vou surpreender as pessoas? O que eu vou ter de diferente da concorrência? Terceira dica, empreender é diferente de CLT. Empreender é diferente, você não é mais funcionário. Então você precisa dar uma resetada na sua mente e saber que você não vai precisar trabalhar duro no dia a dia, no operacional. A ideia do empreendedor, na verdade, é não estar no operacional. Então pense nisso. Você vai precisar sair do operacional. É claro, no começo pode ser que você comece sozinho, então você vai ter que fazer um pouco de tudo. Mas você não pode esquecer que o operacional é só um detalhe da sua empresa. Você precisa focar em vendas, processos, liderança, equipe, marketing. Cara, existe muito mais funções de um empreendedor. Então, se você vai começar a empreender, eu te dou alguns conselhos. Você pode começar a empreender com um sócio. Aí, normalmente pode ser até alguém da sua família, alguém de confiança. Isso vai aliviar muito o seu dia a dia. Então, um sócio fica responsável pelo operacional. E o outro sócio vai fazer o que é função de um administrador, que é empreender mesmo, que é o marketing, vendas, que vai fazer a parte de processo, organizar os processos dentro da empresa. E aí o segundo sócio vai trabalhar no operacional, mas com a ideia de que a gente vai ter uma equipe e a gente vai sair do operacional. Se você ficar a vida toda no operacional, dificilmente a sua empresa vai crescer. Você pode lembrar aí, com certeza vai ter alguém na sua família ou próximo de você que passou a vida com uma empresa, teve a empresa a vida toda e sempre ficou sozinha, sempre ficou no operacional. Essa pessoa sempre trabalhou sozinha. Cara, normalmente, no final da vida dessa pessoa, quando o gás começa a dar uma caída, essa empresa cai junto. E aí, normalmente, essa pessoa não consegue ter uma empresa sólida para durar depois que ela, como pessoa, o gás dela, a motivação, aquele dia a dia vai caindo e a empresa vai caindo junto. Então, cara, se você quer criar uma empresa sólida, porque a ideia de ter uma empresa, galera, é que a empresa dure para sempre. A ideia de uma empresa é muito maior que a nossa. Se você abre um CNPJ, esse CNPJ ele tem que perdurar pela sua vida e pela vida dos seus dependentes ou outras pessoas. A ideia de uma empresa não é que ela dure para o seu benefício, e sim para o benefício do país, da sua cidade.
Então, se você vai criar a sua empresa, você vai precisar saber de liderança. Olha aqui mais um conselho extra. Você vai precisar aprender sobre liderança, sobre equipe, sobre processos. Cara, isso é essencial para um empreendedor. Isso é essencial. Você vai precisar saber. Se você quer ter uma empresa sólida, uma empresa que vai perdurar, que vai durar a sua vida toda, quando o seu gás começar a cair, a empresa vai estar lá em cima, vai continuar mantendo. Então, essa é a ideia. Então, você vai precisar saber ter algumas funções, alguns conhecimentos, algumas qualidades maiores do que como se você fosse CLT. CLT, cara, você chega às 8, sai às 5, pronto, vai para sua casa, vai assistir um Netflix, tá tudo lindo. Empreendedor, você precisa se privar de algumas coisas para você conseguir adquirir conhecimento de empreendedor, que na verdade no Brasil nós não somos treinados para ser empreendedor. Então a gente não tem esse conhecimento, infelizmente na escola a gente tem muito pouco, hoje em dia até tem uma matéria de empreendedorismo na escola, mas é muito pouco, é muito raso, para o tanto que a gente vai precisar aprender para tocar uma empresa. Quarto conselho, você não precisa aceitar todo cliente que entra na sua empresa. Então, principalmente se você é prestador de serviço, isso acontece muito em empresas, né, prestadoras de serviço. Se você é um prestador de serviço, você é um advogado, engenheiro, médico, dentista, a gente costuma tentar atender todo mundo, né? Ah, pô, a pessoa, não, no começo eu preciso atender todo mundo. Cara, se você começar a atender pessoas que não estão alinhadas com o seu perfil, isso pode acontecer de essas pessoas te indicarem outras que também não estão alinhadas ao seu perfil e você entrar num mundo que você não queria entrar lá no começo. Quando você cria sua empresa, pode ser que você queira atingir um certo perfil de pessoas. Ah, esse perfil aqui é mais próximo do meu, eu vou me sentir mais confortável trabalhando com elas. Mas o que a gente vê muito no dia a dia é que, por estar no começo e pelo medo de a gente não ter a empresa não ter um faturamento que vai conseguir manter por um tempo, você acaba aceitando qualquer cliente que entra. Qualquer cliente você aceita. E isso é um perigo, porque se esse cliente, vamos supor, você é um advogado, esse cliente, ele dá trabalho para pagar, ele é um cliente enrolado, ele te dá muito serviço. E aí, cara, normalmente os amigos desse cliente têm o mesmo perfil. Ele vai te indicar esses mesmos clientes, esses clientes com o mesmo perfil e vai te dar um trabalhão, vai te dar um trabalho maior. E para depois você sair desse mundo e tentar ir para os clientes que você decidiu lá no começo é muito difícil. Então, cara, tenha essa coragem. Você está abrindo a sua empresa, tenha a coragem de eu vou trabalhar com esse perfil, eu vou nichar para esse segmento ou para esse perfil e eu vou trabalhar com eles. E alguns clientes pode ser que eu tenha que recusar. Não são todos que você vai recusar? Claro que não, mas alguns pode ser que no início seja muito interessante você recusar. Gostou desses conselhos? Galera, esses são os conselhos que eu tinha para passar para vocês. Se vocês estão abrindo a sua empresa, é muito importante, cara, escuta esses conselhos, anota num papel, cara, e se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários sua dúvida sobre esse conselho. E eu quero te deixar aqui um desafio. Se você chegou até o final desse vídeo, como é o primeiro vídeo do meu canal, eu quero que você deixe aqui nos comentários, sem falar nada, só deixe essa frase aqui nos comentários. O primeiro de muitos. Deixa essa frase aqui nos comentários que eu vou saber que você ficou até o final desse vídeo. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.